E aí, minha galera, tudo bem? Professor Fabrício Dutra com vocês para a gente corrigir uma prova muito importante, 2026, da Banca Quadrix. A banca do meu concurso é o Instituto Quadrix. E agora? Eu me desespero? Não, agora eu vou treinar. Agora eu vou pegar a base que eu tenho e vou praticar, fazer exercício. E vou assistir a correção da prova depois de fazer a prova. O segredo é que você resolva a prova inteira para depois você assistir a correção em vídeo. Por quê? Porque cada correção de prova em vídeo é uma revisão geral de português, amigo. Eu não estou aqui para passar gabarito. Eu estou aqui para revisar assuntos. Então, bem-vindos aí à nossa já tradicional lista de transmissão, que já ajudou tanta gente a fazer prova com consciência, com clareza e conseguir a sua aprovação. Estamos com uma prova aqui, né, da banca do seu concurso, da Banca Quadrix 2026, Crefono, tá? Conselho de Fonoaudiologia. E aí, obviamente, a Banca Quadrix ela tem um perfil muito interessante, isso é legal. A parte chata é que o texto é gigante, mas a parte boa é que o texto costuma ter a ver com o órgão em que você vai trabalhar. Então, seu concurso lá, SEDES, né? Secretaria de Desenvolvimento. O texto vai ter a ver com a atuação do órgão. Ah, Conselho Regional de Farmácia. O texto vai ter a ver com farmacologia, fármacos, enfim. É padrão da banca, é tradição da banca que o texto tenha a ver com o órgão. Isso é bacana, porque ninguém está lendo algo super abstrato, filosófico, esquisito. Então, olha o texto. Alterações da voz podem sinalizar doenças. E aí, vamos lá. A gente tem que resolver essa prova inteira de português, apontando para os itens como revisão, tá? E não com preocupação exclusiva com gabarito. Claro, o gabarito é importante. Você saber se você acertou, se você foi bem. Só que aqui é hora de revisar. Como eu te falei, texto gigante, né? Sem preguiça. A voz desempenha um papel importante em várias áreas da vida humana. Claro, né? Uma introduçãozinha bem boba, né? Mas fato. Além da comunicação, ela é utilizada para demonstrar emoções. É ou não é? Eu e meu irmão, a gente tem uma brincadeira que é assim: quanto mais a voz fica fina, mais indignado você tá. Aí a pessoa fala assim, ó: pô, cara, comprei não sei o que. Aí tu: meu. Afinou a voz, meu parceiro. Ficou indignado. E existem regiões que a voz fina indica até que a pessoa tá mentindo. Tem um amigo de Salvador que ele fala assim, ó: cara, afinou a voz aqui é mentira. Olha que loucura. Então a voz ela retrata emoções também, né? Comenta aqui se você concorda. Aí ele fala assim, ó: em formas artísticas, demonstrar emoções, em formas artísticas ou ainda profissionais, como acontece com os professores. Eu achei que ele fosse falar de dubladores, né? Eu sou fã demais de dublagem, cara. Eu gosto de saber quem é o dublador. O Marcelo Gastaldi, o maior de todos. Depois pesquisa quem foi Marcelo Gastaldi. Aí você tem o Wendel Bezerra, Marco Ribeiro, Manolo Rey, grandes dubladores aí da nossa história que fizeram parte da infância e fazem, né? Parte da infância de muita gente. Se um dia chegar a eles esse vídeo, grande beijo e meu muito obrigado. Em todos os casos, o cuidado e a adoção de bons hábitos devem ser constantes, já que alterações podem sinalizar doenças. Então tá falando da saúde da voz. Você tem que ter bons hábitos com a voz, você tem que cuidar da voz, principalmente quem trabalha usando a voz, como é o meu caso. Para promover a conscientização da população sobre o tema, instituiu-se o Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de abril. Tá chegando aí, né? O Dia Mundial da Voz, homenagem aí a todos que usam a voz para viver, para se expressar, né? O órgão responsável pela voz é a laringe, conhecida como caixa de voz. Conhecida? Não conhecia com esse nome. Pois desempenha um papel fundamental na produção de som. É na laringe em que estão localizadas as cordas vocais. Agora sim. Que são músculos que vibram quando o ar passa por elas. Rouca, fraca, tensa, cansada, trêmula, fina ou grossa demais. Uma voz que se torna diferente do habitual
pode ser um indicativo de que algo não vai bem. Qualquer alteração na qualidade vocal, seja na intensidade, no tom ou na qualidade, é chamada de disfonia. Ó, ele definiu o que é disfonia. Com certeza, muita gente que está fazendo essa prova até tem algum conhecimento sobre isso. Mas eu, por exemplo, sou leigo. Agora eu já sei o que é disfonia. Então repara, a gente está com um texto, galera, que por enquanto está com um caráter de informação, né? Expositivo, informativo. Eu estou lendo esse texto e eu estou sabendo mais. Por que eu estou falando isso? Porque é um assunto que cai. Você tem que reconhecer o tipo textual. Se o texto é informativo, argumentativo, repara. A gente não tem aqui nesse texto, pelo menos até agora, um autor defendendo uma tese, uma opinião dele, um conceito que ele acredita, ele defende. Não, a gente tem um texto que está com uma cara de texto expositivo, que é um texto em que o autor coloca informações e o leitor passa a saber mais. Lesões orgânicas das pregas vocais, como nódulos ou fendas, doenças inflamatórias, como, ó, olha o que ele fala. Lesões, nódulos ou fendas, doenças, outra coisa. Olha o que ele está enumerando. Está enumerando lesão, está enumerando com ponto e vírgula doenças inflamatórias, laringite crônica e mais um, causas traumáticas, resultado do uso abusivo e inadequado da voz. Outra situação que ele está enumerando, diferentes tipos de câncer, né, na cabeça e no pescoço. E doenças neurológicas. Tudo que eu estou colorindo aqui são fatores, né, que podem resultar num distúrbio vocal. São 4, tá vendo? 5, na verdade. Você tem lesão, doença inflamatória, causa traumática, câncer e doença neurológica, como Parkinson, né? São algumas das doenças que podem se refletir em um distúrbio vocal moderado ou até na perda, né? A gente fala na perca. Não faz isso não, tá? Me ajuda a ser feliz, é perda. O perca existe, mas aí é o verbo. Por exemplo, eu quero que você perca a vergonha de falar em público. Quero que você perca. Aí é o verbo perder. O principal sintoma é a rouquidão. Tá vendo? Sintoma não rouquidão não é causa de nada, é um sintoma, é um sinal. Que pode estar presente de forma isolada ou associada a outros sinais de alerta. Dor na garganta ao falar ou a engolir, perda de peso não intencional, tô brincando. Presença de sangue no escarro ou tosse. Rouquidão persistente, tal. Sabe? Aqui são os sintomas, tá vendo? Então você escreve aqui do lado, sintomas. Se alguém perguntar sintoma, você, né? Aqui você tem causa. Aqui você tem consequência. Olha que maneiro você mapeando seu texto. Esses coloridos aí são as causas, né? Os coloridos são as causas. Aí você tem causa, consequência e tem sintoma também, né? Aí ele fala, tratamento agora, ó. Repara, o texto está todo mapeado. Aquilo que eu sempre falo, a sua leitura, ela não pode ser superficial, ela tem que ser uma leitura analítica. Eu estou mapeando meu texto todo, eu sei onde estão as causas, as consequências, os sintomas do tratamento. Aí os principais são medicamento, fonoterapia, intervenção cirúrgica. Aí ele botou alguns dos inimigos da voz aqui, ó. Inimigo da voz. Aqui, né, nessa parte final do texto, ele fala sobre cuidado. Privação de sono, alimento condimentado, leite, derivado, bebida alcoólica em excesso, poluição, ambientes ruidosos, mudanças bruscas de temperatura, abuso vocal, refluxo, uso paliativo de pastilha e spray para a garganta e outras medidas caseiras, né? Galera, o que rola? A gente fez uma leitura do texto reflexiva. Nada nesse texto passou batido aos nossos olhos, porque a gente foi lendo, sublinhando, circulando, escrevendo. É o conselho que eu sempre passo. Recebi uma mensagem esses dias de uma aluna que fez a prova da Secretaria de Fazenda do Pará e ela falou: essa técnica de interpretação rabiscando o texto, escrevendo, sublinhando me ajudou muito, porque eu me perdia na leitura. Olha isso, exatamente essa técnica para você não se perder na leitura, para você fazer uma leitura envolvida com o entendimento, comprometida, né? Agora vamos lá. A banca já começou com gramática. Vamos lá. Em todos os casos, o cuidado e a adoção de bons hábitos devem ser constantes.
já que alterações podem sinalizar doenças. Caso a expressão já que fosse substituída por embora, o verbo podem ficaria possa. Ó, repara, isso é verdade. Por quê? Porque o já que ele é um conectivo de causa e o embora é um conectivo de concessão. A nossa gramática fala o seguinte, sempre falou em qualquer livro, em qualquer doutrina gramatical. Conectivos concessivos trabalham com verbos no subjuntivo. Tu não pode falar assim, ó, embora está chovendo. É embora esteja chovendo. Então, se eu troco o já que, ó, já que alterações podem pelo embora, vai ter que ser embora alterações possa. Só que aí ele fala que mantém o sentido original. Aqui ele mentiu, mas mentiu feio. Galera, existe um material que eu sempre falo para você pegar, tá na descrição do vídeo, caso você não ache, você pode me pedir, que é a tabela de conectivos. Cara, a tabela de conectivos salva a vida. A tabela de conectivos é uma tabela, não é mesmo, literal, com as conjunções no português divididas em seus grupos semânticos. E você tem lá os conectivos de causa. O porquê, o pois, o porquanto, o já que, o visto que, uma vez que, né? Só que o embora, ele está em outro grupo, cara. Simplesmente. Embora é um conectivo de concessão. Se o embora é um conectivo de concessão, não faz o menor sentido eu trocar o embora, ou eu trocar o já que pelo embora. Não tem lógica fazer essa troca. São conectivos de grupos semânticos completamente diferentes. Então já posso dizer sem medo que a número 1 está errada. Acabou. Não mantém sentido coisa nenhuma. Vamos para 2. Conforme o acordo ortográfico da nossa língua portuguesa, não tem questão de interpretação, velho. Tá de sacanagem. Ah, não tem. A 8. Conforme o acordo ortográfico da língua portuguesa, a palavra fonoterapia está grafada corretamente, pois o vocábulo fono termina em vogal e o segundo elemento terapia é iniciado com uma consoante. Por outro lado, na palavra gastroesofágico, deveria ser inserido o hífen, em razão de o prefixo gastro terminar com vogal diferente. Galera, a regra é a seguinte. Se nós temos vogais diferentes, não se usa hífen, tá? Quando que você... Vamos explicar isso usando o prefixo ante, com i. Você só vai usar o hífen se a palavra começar com a mesma letra. É que a gente está falando de doença também, né? Ó, anti-inflamatório. E você vai usar o hífen também quando a palavra seguinte começar com H, anti-higiene. Aqui é o uso do hífen. Se a palavra seguinte começar com outra letra, é só juntar. Fechou? Ó, antiético. Sacou? Antiético, só juntar. E existe uma outra regra que é a do R e do S, né? Quando você fala assim, devemos ter posturas antirracistas. Começou com R, terminou com vogal prefixo. E a palavra começou com R, você dobra o R. A mesma regra vai valer para o S. Antissocial. Nesse caso, motivo nenhum para usar hífen. Letras diferentes, é só juntar gastroesofágico, né? Então, meu povo, número 2, errada também. Segunda questão. Terceira. No trecho, seja na intensidade, no tom ou na qualidade, o emprego dos travessões tem a função de isolar uma informação de caráter explicativo que está intercalada. Aí a banca, ela comete um erro, cara. Na minha opinião, é um problema, mas você consegue matar isso aí de boa. Ela, às vezes, não coloca referência, né? Tem que ficar achando no texto, ela não bota quarto parágrafo, quinto parágrafo, né? Mas tá aqui, ó, como é um travessão, é fácil de achar. Rouca, fraca, tensa, cansada, trêmula, blá, blá, blá. Ele falou assim, ó, qualquer alteração na qualidade vocal, seja na intensidade, no tom, na qualidade, isso está explicando a alteração. Isso está explicando a alteração. Como essa expressão está explicando, né, a alteração na qualidade vocal, o item 3 está certo. O item 3 está bonito. Realmente nós temos, nessa expressão aí,
uma informação explicativa intercalada. Então 3 está certa, né? 4. Essa aqui eu quero cuidado, né, galera? Porque eu tenho visto ultimamente em provas muitas bancas chamando de aposto expressões que nem sempre são apostos, né? Mas vamos lá, vamos combinar que tá rolando muito assim. Tá entre vírgulas explicando, a banca tá chamando de aposto. E na real, olha só. O órgão responsável pela voz é a laringe, comumente conhecida como caixa de voz. Ele falou que essas vírgulas são obrigatórias por se tratar de um aposto. E, cara, falando sinceramente, essa porra não é aposto não, cara. Isso aqui é uma informação explicativa, mas não é um substantivo explicando o outro. Se tivesse, por exemplo, caixa de voz só, né? A caixa de voz. Mas quem está entre vírgulas é comumente conhecida como. Essa estrutura toda não tem papel substantivo. Caixa de voz tem. Mas enfim, está entre vírgulas, explicou. Na sua banca, aposto. Se ela der alteração, se ela falar que não é, a gente tem uma questão 2026 em que ela considerou aposto. E aí nos recursos, eu cito a questão tal do concurso tal, vocês pensaram assim, que maluquice é essa? Então, aposto explicativo. Bora para cima. Uma voz que se torna diferente do habitual. Preste atenção a essa frase. Uma voz que se torna diferente do habitual. Ele falou assim, a troca do se torna por a torna preservaria tanto a correção quanto o sentido original, mantendo a próclise devido à palavra que eu sei o que você quis. Eu sei o que você quis, examinador. Tá achando que a gente está de bobeira? Aqui a base é forte. É time Fabrício Dutra. Olha só. Quando ele bota uma voz que se torna, realmente a próclise está acontecendo por causa do ser. Isso aí é inegável. Né? Ou por causa do que. É o que está atraindo esse ser para antes do verbo. Isso é inegável. Mas quando você troca que se torna por que a torna, você não mantém o sentido, cara. Uma voz que se torna, o tornar-se, ele significa uma mudança de estado. Ele se tornou servidor. Isso não é a mesma coisa que falar, ele o tornou servidor. Então, a 5 está errada justamente pela afirmação de que o sentido original do texto seria mantido, quando na real ele não é mantido. E aí, quanto mais você faz prova da banca, na nossa lista de transmissão a gente tem mais que 25 provas, quanto mais você faz prova da banca, mais você tem essa percepção, né? De um perfil de questões, de um jeito de cobrar. Vamos lá. Aí ele fala aqui na 6. Essa aqui é legal. Uma questão de reescrita. Vamos conversar sério sobre isso. Quando a gente tem reescritura, você pegar um pedaço do texto e você reescrever, a gente tem um perigo, né? Qual que é o perigo? Tem muita gente que na hora de fazer uma questão de reescrita fica desesperadamente tentando achar erro. Como se a pessoa não aceitasse que a nova versão estivesse certa. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque é totalmente possível, é totalmente normal, é totalmente comum que uma nova versão não apresente erro. Qual que é o problema? Nenhum. Então, às vezes, o candidato ele fica na neurose de, mas tá certo isso aqui, não é possível. É possível sim, cara. Bora fazer a leitura. É na laringe que estão localizadas as cordas vocais, que são músculos que vibram quando o ar passa, produzindo sons. Aí ele botou a reescrita, né? A reescrita. A laringe é um órgão no qual se localizam as pregas vocais. Olha isso, raciocina. A laringe é um órgão no qual, o em que virando no qual, em que virando no qual, se localizam as pregas vocais. Ou seja, o que se localiza? O que está ali? As pregas vocais.
que são estruturas musculares cuja vibração resulta na produção sonora. Como que essa... olha que maneiro. Como que essa vibração resulta na produção sonora? Mediante a passagem do fluxo aéreo. Então, meu povo, essa reescrita, ela não apresenta problema nenhum. É que às vezes o candidato fica desconfiado, cara. Ele fica assim, cara, peraí, não é possível que não tenha erro. Claro que é possível que não tenha erro. C está certo. Agora, se ele apresentasse, vamos lá, cuja A, aí estaria errado. O cujo não aceita artigo. Ou se, por exemplo, não tivesse essa vírgula após vibração, ficando apenas a vírgula aqui, que eu sublinhei antes do resulta. Aí a gente teria uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, assim, são os detalhes gramaticais que a gente tem que observar, né? Olha o que está entre vírgulas. Estruturas musculares, blá, 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 blá. Explicando pregas vocais. Só que dentro desse amarelo você tem outra expressão intercalada, mediante a passagem do fluxo aéreo. Então vamos combinar, não tem nenhum problema nessa 6. Muita gente fica, como eu te falei, não aceitando que a frase esteja certa. Mas ela está certa, sacou? Então vamos com cuidado. Parte 7. É chamada de disfonia. Aí ele falou assim, ó. O termo disfonia pode ser substituído por afonia, sem prejuízo para o sentido original, uma vez que ambas as palavras são sinônimas. Galera, pensa comigo. O cara definiu disfonia no texto. Né? Ele definiu o que é disfonia. Tá no texto, tá? Só para deixar claro. A gente até comentou, sou leigo, não sei o que é disfonia e tal. Só que ele fala no texto que disfonia é qualquer alteração. Qualquer alteração na voz. Ele falou isso. Queria até achar aqui. Ficar achando no texto sem referência é muito ruim, né? Mas é isso. Vamos achar. Ó. Qualquer alteração na qualidade vocal é chamada de disfonia. Beleza. Quando ele coloca a palavra afonia, a percepção sua tem que ser a seguinte. O A já é um prefixo de ausência, de negação, de sem. Amoral sem moral. Anormal sem normalidade. Então, o que seria afonia? E aí você não precisa nem ser especialista. Mas muita gente fala, eu tô afônico, ou seja, sem voz. A disfonia é qualquer alteração. A afonia já seria a ausência da voz. Então, não são sinônimas. Lembra que eu falei que a 6 estava certa? Já a 7, sem chance, a 7 está errada. Muito boa questão. Agora a 8ª. Em razão da presença de recomendações de saúde e da listagem de hábitos a serem evitados, dispostos lá no último parágrafo, o texto classifica-se como injuntivo, uma vez que o seu propósito é prescrever comportamento. Resposta: não. Esse texto é expositivo. Injuntivo realmente é um texto de orientação, de instrução. Mas bastou você ler esse texto com atenção para você ter a convicção de que isso não aconteceu, né? Boa de Deus, o que nós temos aqui é um texto expositivo. Ele está fazendo você saber mais. Ele está te passando informações. Você termina de ler esse texto com mais conhecimento. Então, tem nada de injuntivo aqui. Partiu 9. A 9 já é novo texto, né? Aqui nós temos 5 questões sobre um texto novo. E quando você olha bem, não rolou interpretação de texto nessas questões, né? Bom, então vamos direto para as questões. É um texto que fala de uso de fone de ouvido, que tem que ser moderado para evitar danos à audição. Se precisar de alguma interpretação, a gente lê o texto. Olha a 9. Se for inserida uma vírgula antes do vocábulo que, meu amigo, eu sei o que você quer, banca. Olha essa frase aqui. Presta atenção todo mundo, galera. Presta muita atenção. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Olha que maneiro. Olha a magia. Fiz besteira.
Está chegando hoje ao Rio o meu irmão, que é advogado. Você viu? É. Está chegando hoje ao Rio o meu irmão, que é advogado. Repara que esse que, ele é um pronome relativo. Ele é substituível por o qual. Está chegando hoje ao Rio meu irmão, o qual é advogado. Essa informação, que é advogado, ela é uma informação adicional sobre o meu irmão. Eu estou passando uma explicação sobre ele, ou seja, uma informação a mais. O meu irmão está chegando ao Rio e o meu irmão é advogado. Agora bora falar de gramática. Esse que, ele é substituível por o qual, correto? Isso faz com que ele seja classificado como pronome relativo. Agora atenção, por favor. Todos os pronomes relativos vão introduzir oração subordinada adjetiva. É a sigla prosa. E oração adjetiva, galera, ela funciona assim, ó. Ela funciona assim. Sem vírgula, ela é restritiva. Com vírgula, ela é explicativa. Explicativo quer dizer passar uma informação a mais sobre alguém. Ou seja, eu estou passando uma informação a mais sobre o meu irmão. Agora, se eu retiro a vírgula... Vou tirar a vírgula. Tirei. Se eu tiro a vírgula, essa oração ela deixa de ser explicativa e ela passa a ser restritiva. E o que significa transformar uma oração em restritiva? O que significa isso? Raciocina comigo. Chamar uma oração de restritiva quer dizer o seguinte: eu tenho mais de um irmão. Só que o que está chegando ao Rio é o advogado. Então eu estou limitando a informação. Eu estou falando assim, de todos os irmãos, o advogado está chegando. O que não é advogado não está chegando. Então é diferente. Você transformar essa oração em explicativa e restritiva é diferente para o sentido. É uma mudança semântica que acontece. Não é uma mudança em relação à correção gramatical, a aspectos gramaticais. É uma mudança exclusivamente no significado. Aí vamos ver o que a questão fala. Se for inserida uma vírgula antes do vocábulo que, olha a frase, é preciso observar os sinais de alerta que indicam a necessidade de buscar avaliação. Se eu coloco uma vírgula aqui, se eu chego após a palavra alerta e coloco uma vírgula, repara, os sinais de alerta, os quais indicam. Então é inegável que a gente está diante de um pronome relativo, logo uma oração subordinada adjetiva. Se entra uma vírgula aqui, essa oração ela deixa de ser explicativa e ela passa a ser restritiva. Vamos ver o que a banca fala? A frase passaria a sugerir que se entrasse uma vírgula, a frase passaria a sugerir que todos os sinais de alerta, sem exceção, indicam a necessidade de buscar um profissional de saúde. Total. Por quê? Porque sem vírgula restringe. O que é restringir? Não são todos os sinais de alerta, são os sinais de alerta que indicam a necessidade de buscar avaliação. Limitou, restringiu. Restringir é sinônimo de limitar, concorda? Agora, se entra a vírgula, ela deixaria de restringir e passaria a explicar. E explicar é isso, explicar é passar uma informação a mais. Então, meu povo, essa 9 aqui, ela tá perfeita. Tá linda a 9. Show de bola, hein? Agora bora para 10. A exposição contínua a volumes superiores a 86 decibéis. Vamos lá. Superiores a 86 decibéis. Quem é superior a algo, né? Então a gente sabe que tem crase aí. Lembrando, galera, a gente está num momento de resolução de prova, né, e tal, e a gente tem conteúdo no curso completo. Completão de português. Link aqui, né? Qualquer dúvida é só chamar. Crase é fusão, crase é soma. Para ter crase tem que ter preposição e tem que ter artigo. Mas olha que maneiro, preposição tem. Quem é superior a. Só que 86 decibéis, meu querido, não é. 86 decibéis simplesmente não vai ser. Não é expressão feminina. Fim de papo. 86 decibéis não é expressão feminina.
Então não tem a menor necessidade de botar crase. Agora, vamos lá. Se a banca fala que se entrasse o acento de crase, a frase ficaria errada, o item está certo. Vamos ver o que ela fala. A correção seria mantida. 85 desse 10, perdão, tá? Se você coloca a crase aqui, nunca que a correção seria mantida. A expressão que vem depois do A nem é uma expressão feminina para receber artigo. Crase é presença. Grava isso. Crase é presença. Crase é presença. Gravou? Vou falar de novo. Crase é presença. Agora a minha pergunta, é presença de quê? É presença de artigo também. De preposição e também de artigo. Só que não existe a chance de ter um artigo feminino para a palavra decibéis. É plural, masculino, então morreu. A 10 está errado. Olha aqui que prova de português, hein? Agora vamos para 11. Mais de um bilhão de jovens adultos corre o risco de sofrer perda, sofrer perda auditiva permanente e evitável por conta de práticas de escuta inseguras. Olha o que ele falou. A concordância do corre no singular e a do inseguras no plural, tá prestando atenção? Estão corretas. Evidenciando que diferentes núcleos no mesmo período podem reger concordâncias distintas sem comprometer a correção gramatical. Sim, pô. O corre está concordando com um bilhão. Nesse caso, a concordância tanto faz, né? Nesse caso, a concordância tanto faz do corre, tá? Com um bilhão, singular, ou com jovens. Uma concordância facultativa. E a mesma coisa aqui, ó, inseguras concordando com práticas. A 11 está bonita, não tem nem o que dizer. Ela apenas constatou uma correção gramatical, né? Sem segredo. 12. Por isso, recomenda-se limpar os fones e não compartilhar. Isso aqui já é obra-prima, hein? Isso aqui já é obra-prima de questão. Vou te mostrar por quê. Existe um conceito no português chamado paralelismo, que é quando você tem estruturas semelhantes, coordenadas, que precisam ter a mesma cara, a mesma forma. Olha só que maneiro. Olha o que ele quer reescrever. Preste atenção. Recomenda-se limpar e não compartilhar. Você repara que ele está coordenando dois verbos? O verbo limpar e o verbo compartilhar. Olha a proposta de reescrita dele. Primeira troca é do por isso pelo portanto. E aí eu já te conto, já te falo. Pode trocar o por isso pelo portanto. Por quê? Porque os dois são conclusivos. Agora, é recomendada o quê? O que é recomendada? Primeiro, a limpeza. E depois, não compartilhar. Repara que ele está coordenando um substantivo limpeza com um verbo compartilhar. Aí ele fere o conceito de paralelismo. Obra-prima essa questão, hein? Deveria ser assim, ó. É recomendada a limpeza e o não compartilhamento. Ou são recomendados a limpeza e o não compartilhamento. Por quê? Porque o sujeito está posposto ao verbo. Quando acontece isso, né, de o sujeito ficar depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Mas o que eu não posso é coordenar. Tipo assim, eu gosto de viajar e futebol. Tá ligado? Você coordenar viajar verbo com futebol substantivo. Eu teria que fazer viajar e jogar futebol. Então, cuidado. Assunto delicado. A 12 está errada. Para ter o 13. A eliminação da vírgula após intra-auriculares converteria a oração subordinada adjetiva explicativa em restritiva. De novo caindo na prova isso. Os modelos aqui é o hífen porque são vogais iguais, intra-auriculares, né, os quais são inseridos. Então, realmente, uma oração explicativa. Se tu tira a vírgula, passa a ser restritiva. Então, caiu de novo isso na mesma prova. A 13, galera. Só que ele fala o seguinte, vamos entender. A eliminação da vírgula após intra-auriculares. Ai, meu Deus, maldosa. Aqui tem Satanás. Desculpa, bati até na madeira. Por quê? Não é só essa vírgula que transforma a oração explicativa em restritiva. É o par. É a vírgula antes do que e a vírgula após auditivo. Ou seja, essa oração está intercalada. Para ela realmente passar a ser restritiva, teria que sair o par de vírgulas.
É maldade, meu querido. Meu Deus do céu. A 13, então, é item errado. Não por causa da questão do isolamento, tá? Mas tem que tirar as duas. As três próximas questões são de redação oficial. Eu não sou professor disso, mas eu vou tentar fazer com vocês. Não gosto dessa matéria. Saco. Não é nem em português isso, né? Na identificação do signatário de documentos oficiais, o termo interino e substituto devem ser utilizados após o nome do cargo, sem hífen, sem vírgula e em minúsculo. Isso é verdade. É tipo assim, ó. O cara é diretor geral interino. Substituto interino. Essas palavras ficam depois do nome do cargo, sem vírgula, letra minúscula, sem qualquer isolamento. Então, a 14 está certa. 15. O e-mail tem valor documental se for certificado pela ICP, infraestrutura. ICP mesmo, infraestrutura. Vou pesquisar. Infraestrutura de chaves públicas. Caso o e-mail não tenha essa certificação, o destinatário poderá aceitá-lo. Mas se houver questionamento, o ato deverá ser repetido por meio físico assinado ou eletrônico com certificação. Perfeito, né? Para dar validade para o e-mail. Ele tem que ter a certificação. Se ele for contestado, questionado, sem a certificação, ele não é oficial no caso. Então tem que ser repetido com a certificação ou assinado, que serve como certificação. A certificação é uma assinatura. Então, ou assinado digitalmente ou assinado fisicamente. A impessoalidade na redação oficial decorre do caráter público dos atos, sendo recomendável que o servidor manifeste impressões pessoais. Aqui não. Ele não pode manifestar impressão pessoal justamente pelo caráter público dos textos. Então a 16 está errada. Que prova maneira de língua portuguesa, né, galera? Quadrix 2026, a banca do seu concurso. Não perca a nossa lista de transmissão. Mais de 25 provas corrigidas detalhadamente. Você tem a prova em PDF para baixar e resolver e o vídeo para assistir a correção. Tá? Precisando é só chamar. Estamos sempre aqui à disposição. Vamos juntos para a próxima.